que quem é abusador de menores deve ser castrado. Eu defendo hoje que quem é pedófilo deve ser castrado quimicamente, seja meu pai, meu irmão, meu amigo, meu tio, meu colega de infância, deve ser castrado. Calorosas saudações, e André Ventura já reagiu à polémica que está instalada no Chega, de facto foi rápido. Portanto, tentem ainda ser mais rápidos quando colocarem like neste vídeo e subscreverem o canal para chegarmos aos 160 mil subscritores, e partilhem também nas vossas redes sociais. Tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ora, e descontos das t-shirts da Cultivem-se no primeiro, relembro, 50% de desconto, estão quase a esgotar. Ora, vamos então ver. O André Ventura, no caso, já reagiu às polémicas do momento, que são duas no momento, que estão a assombrar, entre aspas, o Chega. Vamos ouvir. Que a posição do partido era inflexível nesta matéria e que tinha que imediatamente renunciar a todos os lugares que ocupe em função do partido ou derivado ao mandato do partido. O Chega não pode ter uma cara para dentro e outra cara para fora. Este caso que é hoje conhecido é grave, toca nos fundamentos daquilo que é o que nós defendemos que não deve acontecer, e nós não podemos ter uma cara para dentro e outra para fora. O Chega é, eu quero dizer isto ao país todo e para dentro do partido também. O Chega é intolerante com o crime, o Chega tem tolerância zero para com o crime, seja ele cometido por quem for. E portanto, nós não temos um critério para uns e outro critério para outros. Sejam membros do partido, dirigentes, deputados municipais, autarcas, seja o que for, crimes desta natureza, desta gravidade, têm que ter uma consequência imediata. O que é que isso quer dizer? Só um comentário inicial, eu quero deixá-lo falar mais, não é? Porque há muita pergunta a ser feita aqui, obviamente, mas o Ventura aqui, à semelhança... Este caso é pior do que o do Miguel Arruda, claramente, não é? Se o do Miguel Arruda era mau, este aqui é 1000 vezes pior, enfim, pela questão ética e moral, enfim, tudo o que quiserem colocar em cima da mesa. Mas o Ventura aqui o que faz, ele diz o que pode, não é? Porque ele aqui politicamente está completamente e novamente encostado à parede, não é? Portanto, ele aqui está a fazer o que lhe compete, assumo o erro, não sei que consequências, eu ainda não vi nada disto, não sei que consequências políticas é que ele retirará disto, se expulsão, se renúncia aos mandatos, acho que isso sim, não é? Mas vamos ver, ele aqui está a fazer, está muito limitado, a margem de manobra é curta, mas fez a melhor jogada que podia, muito honestamente. Não havia outra saída menos má do que esta. Essa consequência imediata é o abandono e a renúncia de todos os cargos. É a expulsão do partido? Que quero também dizer que já foi aberto um processo interno para que seja averiguada toda a circunstância que está aqui envolvida. É suficiente para ser expulso do partido? Para mim é suficiente. Como é que fica? Para mim é um caso suficientemente grave para que haja um procedimento interno dessa natureza. Tive a oportunidade de pedir ao Nuno Pardal que abandone todos os lugares dentro do Chega, facto que penso que já apresentou, facto que já notificou até o próprio partido. Não, a mim não me transmitiu dos crimes, mas eu consigo ver o que foi tornado público, consigo ver, tal como todos os portugueses conseguem, aquilo que foi evidenciado esta manhã, e eu não posso ter um discurso para uns e outro para outros. Nós temos tolerância zero para com o crime, zero. Cada vez mais fragilizado, depois de 3 casos em 2 semanas, estamos a falar também de um outro caso conhecido hoje, de um deputado regional dos Açores. Eu compreendo a pergunta perfeitamente. Há momentos na história dos homens e da política em que nós temos que mostrar a massa de que somos feitos e a massa de líderes de que somos feitos. Houve outros que protegeram o Dr. Paulo Pedroso, o Dr. Ferro Rodrigues e casos parecidos. Essas pessoas foram ilibadas. Eu não sou assim. Eu vou exigir consequências desde este primeiro momento. Pode-me dizer, bom, então, mas este conjunto de casos que há dentro do partido, isto pode afetar... Um líder não escolhe os casos, mas escolhe a reação que tem aos casos. E escolhe a reação que tem àquilo que acontece. A minha é dizer-lhes que têm de sair. Assim, o Ventura aqui, se me disserem ele está errado nesta questão de tem que sair e etc., não está, obviamente depois manda espetar a faca, no caso, não sei se ele está a mencionar indiretamente ou diretamente,
o António Costa, nas influências que houve na altura dos casos das escutas, do processo Casa Pia, enquanto ele era Ministro da Justiça, se não estou em erro, do António Guterres, em 2000 e pouco, e estava a infiltrar-se num caso processual da Justiça que envolvia várias figuras do PS, no caso aqui é mencionado o Paulo Pedroso e o Ferro Rodrigues, não sei se em indireto é propriamente para o Costa ou não, ou para outros, mas enfim, parece-me ser. A questão aqui é... eu já mencionei isto antes, os partidos de direita radical na cena política agem muitas das vezes como atores moralizantes, e quando existem estes atos que não são nada morais, é muito fácil depois para todos os outros partidos, porque isto, como é uma questão mais moral do que propriamente ideológica, todos atacam com maior ou menor proximidade ideológica, de atacar e de acusar o partido de hipocrisia. Vamos imaginar o caso de... e o Ventura tem noção disso. Aliás, ele próprio nota-se que tem noção, isto é muito mau para o partido e para o Chega, e para o próprio Ventura, não é? Embora não seja ele o acusado, não é? Mas é ele o líder do partido. Portanto, isto mediaticamente acarreta consequências muito pejorativas, porque vamos imaginar, o Chega pode fazer uma crítica muito boa, vamos imaginar, a um caso de corrupção, ou a um caso de um escândalo sexual qualquer. Por muito boa que essa crítica seja, do ponto de vista comunicacional e mediático, vai haver sempre alguém, e com razão, que dirá: mas vocês criticam com um caráter moralizante, mas depois têm este escândalo e o outro escândalo relacionado com os mesmos tópicos que vocês estão a acusar aos outros. E isso é um problema para o Chega, obviamente, mas até é um problema na descrença que as pessoas vão passar a ter de um ponto de vista ainda mais hegemónico nas instituições, porque muita gente passou a acreditar na política por causa do Ventura ou por causa do Chega, quer se goste do Chega ou não, do Chega, e isto que eu estou a dizer é verdade, é uma inevitabilidade. Muita gente que não acreditava na política passou a acreditar por causa do Ventura ou do Chega. E estes casos fazem com que muitas dessas pessoas, porque a abstenção também diminuiu por causa disso, muitos dos votos que o Chega teve certamente vieram da abstenção, fazem com que essas pessoas que agora tiveram talvez uma régia de esperança, deixem de a ter. E isso é grave, não é? Porque há cada vez menos descredibilização nas instituições político-partidárias em Portugal, quer nas novas, quer nas tradicionais. E é um problema grave, não é? À parte da questão ética e moral toda, não é? Portanto, que acho que é óbvio, não é? Mas aqui numa análise mais profunda, a nível institucional, creio que é muito mau também. Muito mau. E também de quem está no partido. Ouça, estamos a falar de pessoas que não têm cadastro nenhum criminal. Estamos a falar de pessoas que não têm nenhum. Mas agora já são vários casos e isso não afeta mais do que o líder, não afeta o próprio Chega, um partido que diz que quer limpar Portugal com tantos casos criminais. Com a justiça, e que depois têm um problema com a justiça. O que distingue isto é os presidentes de partidos que os protegem, que olham para o lado, como ainda agora vimos acontecer com Luís Montenegro, em relação ao Miguel Albuquerque, por exemplo. Porque é que não se pergunta porque é que Luís... Agora estamos a falar do Chega. Então, dar este exemplo. Eu gostava de dar esta diferença. Deixa-me só dizer isto, que eu acho que isto é importante de ficar claro. Miguel Albuquerque está indiciado por corrupção. Luís Montenegro mantém-no à frente da candidatura para o PSD Madeira e para as regionais da Madeira. Nós temos casos como este, que referiu, e outros, e o que eu digo é que, estes elementos não podem ser candidatos a nada, têm que sair, e portanto, eu não escolho, nem Luís Montenegro escolhe, nem Pedro Nuno Santos escolhe os casos. Escolhemos uma coisa, a reação que temos aos casos. A nossa é de intolerância total ao crime. E por isso... Firmeza, neste caso em concreto, com este deputado municipal do Chega, André Ventura também defende a castração química. Eu uma vez, sabe... eu penso que uma vez, não sei se foi à SIC ou à TVI, perguntaram-me e se fosse um familiar meu, como é que eu reagiria? E eu respondi exatamente desta forma: se fosse o meu pai, o meu irmão ou alguém da minha família que cometesse crimes contra menores, eu defenderia exatamente a mesma castração química para pedófilos ou para abusadores de menores que defendo para todos os outros. O mesmo que seria para o meu pai, para o meu irmão, para o meu amigo mais próximo. Porque o próprio, aliás, defendia também numas declarações que nós temos. Eu não tenho dois critérios. Eu acho mesmo que nós temos que, em política, ser coerentes. E, portanto, se defendemos que os crimes contra menores são objetos, nós não podemos dizer que há castração química para uns e não para outros. Deixem-me dizer-vos isto hoje, porque eu acho... que gostava que ele fosse castrado. Mas eu não tenho que dizer, eu estou-lhe a dizer aqui agora assim, portanto não preciso dizer a mais ninguém, estou a dizer ao país, que é o que eu acho, eu não estou a dizer A, B ou C, estou a dizer que quem é abusador de menores deve ser castrado. É relevante comunicar disso? Acho que é relevante dizer ao país que mantenha a minha posição, sim. Do Chega, acho que é relevante dizer isto. Eu dizia há 5 anos que defendo a castração química para quem é pedófilo, defendia há 2 anos que defendo a castração química para quem é pedófilo, defendo hoje
que quem é pedófilo deve ser castrado quimicamente, seja meu pai, meu irmão, meu amigo, meu tio, meu colega de infância, deve ser castrado. Esta é a diferença, porque se eu olhasse para uns e para outros, quando quem comete o crime são pessoas mais próximas ou menos próximas, então eu não estaria a ser um bom político, eu estaria a ser um político igual aos outros, e eu não sou um político igual aos outros. Eu quero mesmo fazer esta... André Ventura. Embora esta... Assim, o Ventura aqui está a tentar demonstrar coerência política, ou seja, o que eu aplico para os atores externos daqueles que estão do meu lado, ou neste caso contra mim, é o mesmo que eu vou ter que aplicar àqueles que estão do meu lado, no caso da cena política, relativamente a este caso com o deputado municipal, não é? E portanto ele aqui está a tentar demonstrar coerência. E ele já o tinha feito também no caso das malas do Miguel Arruda, em que pediu a expulsão e até queriam que ele se fosse embora, não, que querem mesmo que ele se vá embora do Parlamento e que se ele não se for embora, se mantiver no Parlamento, que se sente noutro lugar. Ou seja, há um distanciamento total disso. A questão aqui é, e eu, atenção, eu consigo, como é que eu ia dizer isto? Embora o caso seja muito mau, eu consigo reconhecer aqui coerência por parte do Ventura, não é? Só que depois há aqui um problema, que é levantado pela pergunta da jornalista, que é, muito bem, certo, mas o facto de serem tantos casos não vai danificar a imagem político-partidária? É que, reparem, um caso é uma coisa, 2 casos é outra coisa, 3 casos, não é? E reparem, depois há outras pessoas também ligadas que estão a responder em tribunal e etc. Portanto, enfim, embora o que eu estou a tentar transmitir é que, embora haja coerência aqui na mensagem do Ventura, que há, não é? O que ele aplica aos atores externos é o que tem que aplicar também aos atores internos, ele até hiperboliza e até fala da questão do pai, do irmão, como exemplos. O facto de serem tantos casos vai diminuir a argumentação de quem defende o Chega, diz, mas é só um caso, ou pois é exceção e etc. Porque já têm sido muitos casos num curto espaço de tempo. E independentemente da coerência que ele aqui mostra, porque a mostra, ok? Isso vai danificar a imagem. E há muito pouca manobra de saída. E ele claramente tem noção disso, não é? Portanto, o Ventura, neste momento, deve estar pior que estragado, não é? Obviamente. Não é? Portanto, ele não tem margem de manobra. Ele está completamente encurralado mediaticamente e politicamente. E vamos ver qual vai ser o desenrolar disto, não é? Mas também vos digo uma coisa, que é, eu acho que a justiça tem atuado bem. Dou aqui a mão ao palmatório. Eu acho que a justiça tem estado exímia. A justiça abriu uma investigação aos despedimentos alegadamente ilícitos no Bloco de Esquerda. A justiça acusou 60 arguidos do PS e do PSD em casos de crimes financeiros, e agora a justiça fez a investigação e as acusações que achava justas fazer e corretas fazer a 3 figuras do Chega. Ou seja, no panorama político em Portugal, desde a esquerda mais radical até à direita mais radical, passando pelo centro, temos 4 partidos aqui envolvidos, não é? Todos eles, desde o Bloco, o PS, o PSD e o Chega, todos eles foram visados em situações judiciais. E isto é a parte positiva no meio disto tudo, é que a justiça está a funcionar bem, independentemente da vertente ideológica. Porque houve casos... os políticos vão dizer-se, mas nos outros também acontece, certo? Mas aqui eu prefiro focar noutra coisa, não na questão dos partidos, na questão das ideias. E ver que a justiça em Portugal, pelo menos, está a funcionar de forma fidedigna, no sentido em que ataca entre aspas, não é? Mas investiga todos por igual. Houve o caso no Bloco, há aqui o caso no Chega, houve o tutti-frutti no PS e no PSD. E isso, no final do dia, é a parte mais positiva no meio desta escandaleira toda, se me faço entender. Mas aparentemente o próprio visado defendia isso, defendia a castração química em declarações que temos, ao mesmo tempo que estaria a fazer, se estas acusações se comprovarem, isso não chocou? Mas, claro, acho que me choca a mim, choca ao país todo, mas reforça a minha ideia que os pedófilos, se isto se confirmar, pedófilos, abusadores de crianças, devem ser castrados. Não fragiliza o Chega, que diz que quer limpar Portugal com casos deste género? Ao contrário. Ouça, esta é a diferença. Há líderes políticos que dizem que estas operações são negativas, que mancham a democracia, que visam acabar com os partidos e com a democracia. Eu disse para os outros partidos o que estou a aplicar ao meu próprio e o país julgará a minha ação como líder do partido. Obrigado. Porque, deixa-me dizer isto, obrigado. Porque cada vez que a Polícia Judiciária, o Ministério Público, a PSP, a GNR, lançam ações de escrutínio, de fiscalização sobre os políticos, estão a fazer o que nós queríamos fazer, o que nós queremos fazer à classe política toda. E o Chega não é exceção. Se há que fazer limpeza em todos, faremos em todos.
Eu não quero um critério para o PSD, para o PS, diferente do Chega. É começar no próprio Chega, é começar aqui em casa. Por isso, vocês tiveram... Então, Deixa-me dizer isto. para Vocês evitar tiveram estas na Operação situações. Influencer o PS a atacar a Justiça. No caso Casa Pia, o PS a atacar a Justiça. No caso Tutti Frutti, o PSD a atacar a Justiça. Vejam, André Ventura, líder do Chega. Obrigado, Justiça. O seu partido vai dizer alguma coisa aos membros do Chega? Obrigado por fazerem o trabalho de escrutínio, de investigação. Dou a quem doer e leva as consequências a quem levar. Porque isso é que faz a diferença dos nossos partidos. Que não há... Para não voltar a acontecer, porque são muitos casos a violarem o que o Chega defende. Bom, não é certamente mais casos do que o PSD, o PS e todos os outros, mas mesmo assim o Chega tem um Mas critério... o que é que André muito Ventura mais costuma dizer nesses casos aos outros partidos? Normalmente Eu devo dizer, eu acho que o Ventura não devia entrar por aqui. Não acho que seja... Porque a questão é, se os partidos querem mostrar que são diferentes, eu tenho uma opinião muito própria relativamente à questão dos partidos em si, independentemente de serem de esquerda ou de direita, vocês sabem, mas nós não devemos, mesmo na questão moralizante em si, dizer, mas os outros também fazem, não é? Ou os outros até fazem pior ali ou acolá. Quando este caso é muito grave. Pá, este caso é muito grave. Quando era com o das malas, pronto, está bem. Ainda podia passar. Este caso é muito grave. Isto aqui não dá para justificar sequer direto, indireto. Não, isso não dá, pá. Não dá. Se os outros fazem, não se devia fazer. Não é? Não dá. nomeadamente, costuma pedir até a admissão desses líderes dos partidos. E André Ventura não tem a liderança fragilizada por causa de tantos casos em poucos dias. Ouça, o André Ventura exigiu a todos os outros o que exige aos outros partidos. Que é Ainda ontem, no debate quinzenal. Ainda ontem, portanto, repare, Mas neste caso não se aplica. eu ontem disse ao Dr. Luís Montenegro isto. Porquê é que demorou tanto tempo a admiti-lo? E ele disse, não foi preciso, mas quantos dias passaram? 5, 6, 7 dias. Sabem o que é que eu fiz hoje? Disse, Nuno, tens que sair. Sabem quantas horas tinham passado? Claro, evidente. Não vê razões para apresentar a demissão da presidência do partido. Deixa-me só dizer isto. Ao fim de 2 horas... Desculpem lá, perguntaram se ele tinha razões para apresentar a demissão do partido. O quê? Não, é preciso separar as coisas, não é? Acho que pronto, não. Embora isto seja muito mau e tal, acho que não, acho que uma coisa não valida a outra. Ao fim de 2 horas de terem saído estas notícias, eu disse, Nuno, tens que sair. Luís Montenegro segurou o seu secretário de Estado durante 6 dias. Força a ou pergunta 7 do meu colega, dias. não se sente um líder mais fragilizado? Não acha que está em condições de continuar na liderança? A liderança do partido está nas mãos dos militantes do partido. Essa não é uma questão para agora, essa não é uma questão do momento. Este líder é sempre o responsável político, do que ocorre no Chega. Mas sabe uma coisa, sabe que quando exige aos outros limpeza, faz essa limpeza. Quando exige aos outros justiça, não ataca a justiça, agradece à justiça. Quando há casos no seu próprio partido, não olha para o lado nem se esconde no gabinete de vocês. Deixa-me só dizer isto. Vocês estão aqui todos à porta do meu gabinete. Estamos ao dia 6 de fevereiro. 6 de fevereiro. Eu estou aqui com todos. Não há nenhum órgão de comunicação que aqui não esteja. E eu não estou aqui escondido, nem me escondi ali dentro. Estou aqui a dizer-vos, é grave, o que eu defendo para outros, se forem abusadores de menores, é o mesmo que defendo para este. O que eu defendi para os outros políticos de serem afastados foi o que eu fiz hoje de manhã, enquanto líder do partido. Isso é a diferença do Chega para os outros. Isto é o que eu vou continuar a fazer. O Ventura aqui acaba por ganhar, porque ele fala aqui do caso do Hernani Dias, embora isto seja claramente mais grave, não é? Por questões óbvias, mas ele aqui acaba por ganhar comparativamente ao resto. Porquê? Porque o Ventura é uma figura que aparece muito mais. O Ventura expõe-se muito mais não é confronto, mas ao escrutínio da comunicação social. Reparem que isto é a porta do gabinete do próprio Ventura, não é? Os outros políticos não têm este hábito. A Mariana Mortágua, por exemplo, só falou da questão das mães despedidas e não sei o que mais, num próprio comício do Bloco. Não deu propriamente statements logo no decorrer da explosão mediática do acontecimento em si. O Ventura, no meio da tempestade mediática, aparece aqui. E ele pode ganhar com isto, não é? Porque as pessoas, não todas certamente, mas algumas certamente olharão para isto e vão dizer, pois, mas ao menos ele aparece e confronta e não sei o que mais. Ele aqui pode ganhar por aí, não é? Das poucas margens de manobra que ele tem nesta circunstância, porque ele politicamente nunca sairá a ganhar disto, aliás, ninguém sai a ganhar politicamente com um caso destes, mas aqui ele acaba por, enfim, parecer melhor na imagem do que a concorrência político-partidária. Nós pode garantir que não há mais casos semelhantes no partido. Ouça, você não sabe se não há mais casos entre estes jornalistas que aqui estão. Se houver, a sua estação afastá-lo-ia. Ou assim, criar mecanismos para evitar situações destas dentro do partido. Ouça, não há ninguém que venha para o partido a quem eu não pergunto.
Tens alguma questão com a justiça? Há alguma questão que afete? De alguém que vem assumir essa posição relevante. Agora, no caso desta pessoa não havia nenhum cadastro, não havia nenhum elemento criminal, como no caso de Miguel Arruda. E, portanto, eu deixarei aos portugueses este julgamento. Eu dependo do voto das pessoas. E, portanto, eu sei que as pessoas farão o seu julgamento sobre mim. Deixa-me só dizer isto. As pessoas farão o seu julgamento sobre mim. Eu não posso dizer você ou você e ter a certeza que vocês não têm nenhum problema. Eu posso é fazer o seguinte. Se eu escolher um de vocês, quando tiverem um problema, eu vou questionar. Porquê é que tem este problema? Qual é a razão deste problema? E se a razão não for credível ou não for justificável, eu digo que tens que sair. Essa é a diferença do Chega para 50 anos de proteção de criminosos em Portugal. Essa é a diferença. A liderança do partido. Os militantes terão todo o tempo de voltar a escolher, se entenderem, outro presidente, outro líder. Eu estou aqui agora para dar a cara e para dar o corpo pelo Chega. Um dia haverá um congresso e os militantes do Chega, certamente, depois de mim, escolherão alguém melhor do que eu para essa Também função. falou com o deputado regional dos Açores, que foi apanhado. Não, ainda não tive a oportunidade de falar com o deputado regional dos E Açores. nesse caso, o que é que vai acontecer? Entendo que a questão que foi colocada hoje, relativamente a um menor, era especialmente grave para focar a minha atenção. Não tive ainda tempo de fazer nenhum outro contacto, mas farei certamente esse contacto também. Sim, exato. Epá, embora a questão do álcool seja grave, não é? Porque ele tinha 2 gramas e tal no sangue, uma coisa assim do género, que já é correspondente a um comportamento criminal, porque é acima de 1,3, se eu não estou em erro. Este caso, enfim, é muito mais grave e acho que até abafou. Eu lembro-me de ver a notícia ontem à noite, dessa do álcool, e pensei, não sei se isto vai arrebentar ou não, porque pronto, é crime e não sei o quê, mas pronto, é aquela coisa, não é? É grave, mas enfim. Agora isto, o que aconteceu hoje, abafa, entre aspas, o outro caso. O outro caso, neste caso o caso do álcool, aparece como acessório, não é? Quase como um acréscimo ao caso principal. Pode garantir que a bancada do Chega vai receber Miguel Arruda com a dignidade que o Parlamento lhe merece? O Chega assumiu a sua posição, de que entendia que não devia ser esta a disposição, uma vez que foi decidido assim em conferência de líderes. Vamos manter aquilo que sempre mantivemos e sempre defendemos em democracia, que é a nossa capacidade de respeitar as decisões democráticas. Porém, mesmo discordando delas, temos a nossa capacidade de as respeitar. E é isso certamente que faremos. E vai responder por qualquer ação dos seus deputados, eu acho, ao contrário do líder parlamentar? Não, o líder parlamentar também respondeu por essas ações, no sentido de assegurar que a bancada cumpria essas regras. Vai cumprir agora. Deixa-me dizer isto. Eu sou líder do Chega desde 2019. Nunca, em momento algum, os portugueses me viram fugir à minha responsabilidade enquanto presidente do partido. Nunca. Não é agora que o vou fazer. Estou aqui para assumir os melhores momentos e os piores momentos. Este não é um bom momento. Portanto, podem passar isso logo. Este não é um bom momento. Mas é o momento em que os líderes assumem perante o país que são diferentes dos outros e que mesmo quando acontece alguma coisa má, enquanto outros protegem, há uns que dizem que tens de sair. Não reconhece que isso fragiliza politicamente? Eu acho que os portugueses valorizam quem toma decisões diferentes, capazes de ser diferentes e capazes de exigir justiça em 50 anos, que se habituaram ao sistema a proteger criminosos. Eu acho que as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Eu acho que o Ventura sai fragilizado politicamente, porque a verdade é que é impossível não sair. Fosse quem fosse, não é? Quer dizer, há um escândalo deste num partido e não se sai fragilizado politicamente. Mas ao mesmo tempo há pessoas que efetivamente, se calhar, que era o que eu dizia há bocado, vão gostar desta postura um pouco mais, não é confrontativa, mas mais presente do ponto de vista mediático que o Ventura tem, não é? Um líder político que aparece mais mediaticamente do que os outros comparativamente. As duas coisas eu acho que são verdade ao mesmo tempo. Há uns que vão gostar, mas é inevitável sair-se fragilizado politicamente. Ou seja, quando nós temos um líder de um partido e um partido que exige para os outros, mas aplica a regra a si próprio em primeiro lugar, eu acho que os portugueses ao final do dia farão a escolha que entenderem e avaliarão como entenderem. Mas saberão uma coisa: aqui não haverá proteções dos Paulos Pedrosos nem dos Ferros Rodrigues desta vida. Aqui sabem que nós, quando tivermos que agir, agiremos, e volto a repetir aquilo que disse. Enquanto outros fogem da justiça, atacam a justiça e querem destruir a justiça, eu digo obrigado à justiça pelo trabalho que está a fazer. Sim, aqui nesta parte final não discordo todo, pelo contrário, já o tinha mencionado também, acho que a parte mais positiva é isso mesmo, é a questão da justiça em Portugal. Portanto, resumindo, ele não esteve mal, faz o que pode, mas é o que eu estava a dizer agora, é inevitável não se sair fragilizado politicamente, porque vai sair fragilizado politicamente, embora haja pessoas que apreciem esta postura um pouco mais combativa do Ventura comparativamente a outros líderes políticos, e isso pode ser apreciado. Mas ele aqui, o que eu não gostei mesmo foi de, e tal, no PS e no PSD também acontece, isto
Pá, se vamos nivelar por baixo, epá, isso eu não suporto, não tolero. Mas enfim, ele está aqui encostado à parede, literalmente, do ponto de vista mediático e político. Ele não tem muita margem de manobra aqui. Praticamente zero. Mas enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.